questões. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, no Logos Logo Existo, a gente vai abrir a campanha do Não Vote UNA. Essa é uma campanha que já acontece já há um bom tempo nas nossas intervenções na cidade, mas hoje, necessariamente, a gente vai abrir a campanha aqui no canal de comunicação. Então, primeiramente, é necessário que as pessoas entendam o posicionamento do Movimento UNA quanto à democracia representativa. Para isso, eu vou colocar aqui ao lado o segundo manifesto UNA. Neste manifesto está o posicionamento do Movimento UNA quanto às democracias representativas. E hoje eu gostaria de focar para explicar às pessoas melhor esse posicionamento. Primeiramente, eu gostaria de falar ao irmão e à irmã que é cristão, que são mais de 90% do país. Bom, irmão e irmã, é necessário entender que a palavra de Deus é muito específica quanto à assimilação a outros senhores. Quando você, como cristão, lê na palavra do Cristo, por exemplo, em Mateus 6:24, Jesus fala justamente isso, que ninguém pode ter dois senhores. Ao votar, você não só está negando a palavra do Cristo, mas está adorando outro ser, sem entender que isso é fanatismo, sabe? Sem entender que isso, além de ser contra a doutrina do Cristo, é um tipo de idolatria que gera justamente o genocídio ao qual o sistema ímpio, gerado pela falácia constitucional, também gera todos os dias aos nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, quando você acaba o seu Pai Nosso, você reza, pois teu é o reino, o poder e a glória de todos os eões. Ou seja, o poder, o reino e a glória é do Pai. Mas a falácia constitucional abre no seu artigo 1, parágrafo único, dizendo justamente o contrário, falando que o poder emana do povo. E isso não é verdade. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou colocar o link aqui do lado desse vídeo, justamente para os cristãos. Mas hoje eu gostaria de focar no entendimento do Logos para as pessoas que não creem no Cristo. Entender que o Cristo é o Logos é o primeiro passo para entender a própria doutrina de Cristo e conceber a palavra de Deus dentro de ti. Aos irmãos e irmãs que são ateus, por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que vocês se governam? Por exemplo, ao acordar pela manhã e você decidir tomar uma água, como você chega a essa conclusão? O que faz você decidir a sua própria vida é a concepção da sua consciência, da lógica. A lógica que rege todos os pensamentos é a palavra de Deus. Existe um processo iniciático a qual você concebe o Logos divino e imutável, a palavra de Deus, dentro de ti. Esse processo de concepção da própria lógica dentro de ti, a lógica, no caso, a lógica que rege todos os pensamentos é justamente o Logos divino e imutável, que é a palavra de Deus. Então, essa concepção da lógica que rege todos os pensamentos da palavra de Deus dentro de ti, já houve vários estudos em várias civilizações no mundo. Justamente esse processo é um processo iniciático, ou seja, de iniciação à compreensão da própria palavra de Deus. Esse processo tem 3 fases, cada uma das 3 fases em 3 ciclos. A gente vai estudar mais sobre o processo iniciático aqui no canal do Movimento UNA. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar justamente desse processo iniciático para uma melhor compreensão das pessoas aqui no canal. Primeira etapa é o processo de justificação, a qual você, através da justificação entre o seu eu e o eu superior, ou seja, o Pai, aqui eu já fiz um vídeo sobre a consciência una, então vou colocar o link aqui para vocês, que é justamente a compreensão do que é essa consciência una, a qual é a consciência cósmica, que é justamente o Pai, a essência. Então, a compreensão desse processo é o processo, primeiramente, de justificação, ao qual te leva, invariavelmente, ao batismo. Ao você compreender que existe a palavra de Deus e que ela está dentro de ti e que ela é a própria lógica, esse processo te leva à compreensão do Logos, que te leva justamente ao batismo. Após esse batismo, começa o processo de regeneração, que é justamente você viver através do Logos, viver através da palavra de Deus, compreender a palavra de Deus dentro de ti, também compreender a palavra de Deus nas Escrituras
e viver de acordo com a palavra de Deus. Após os 3 ciclos do processo de regeneração, começa o processo de iluminação, a qual, através da palavra de Deus, dentro de ti e das Escrituras, você ilumina o próximo, faz o próximo entender e compreender a palavra de Deus dentro do próximo, pois a palavra de Deus é o próprio que todos somos. Mas eu gostaria de voltar um pouco e falar com os ateus sobre isso. Irmão e irmã, mesmo você não compreendendo a Deus, você compreende que existe o universo, que somos um só, através do próprio universo. Stephen Hawking fala justamente do fator Deus, que é justamente existe essa consciência, essa inteligência, a qual rege o próprio universo, que rege justamente a velocidade de todos os planetas, que faz com que a Terra se mantenha justamente como ela está, para que haja essa manifestação da própria vida no planeta Terra. Se você compreende essa inteligência que está por trás disso tudo, porque sabe que o próprio universo ele não pode surgir através do próprio caos, entende? Porque o caos é a falta de compreensão da ordem, e a ordem é justamente a lei, que é a palavra de Deus, entende, irmão? Então, ao você compreender esse processo, ao compreender que existe essa consciência, que é a soma de todas as consciências, que rege e é o próprio universo, ao entender que o próprio DNA, como um livro que é manifestação de toda a forma de vida, esse livro tem que ser escrito, e ele é escrito justamente através da consciência a qual rege todo o universo, que é justamente o Pai, a essência. Ao compreender que o próprio universo, que somos, tem uma essência, você já compreende ao Pai dentro de ti. Através do processo iniciático, compreendemos que essa compreensão da essência que se manifesta dentro de todas as coisas, ela já há e tem compreensão da própria Terra, tem compreensão da própria humanidade desde o princípio. É justamente esse diálogo entre o ego da humanidade e a própria essência que gera as Escrituras, irmãos. Sabe? Então, é necessário compreender essa essência. Mesmo você sendo ateu, você compreendendo a essência, compreendendo a consciência que rege o próprio universo, você já compreende a Deus, entende, irmão? Então, esse processo dessa compreensão da consciência una, que é a própria essência do universo e que rege a todo que somos, o próprio universo, verso, é justamente o primeiro passo, não só para a compreensão do que é Deus, do próprio que somos, da essência do que somos, mas também é o primeiro passo para a sua própria justificação. Entende, irmão e irmã? Então, essa compreensão dessa essência é o que te leva a compreender a própria lógica. Falo aqui aos que não são cristãos. Falo aos que se dizem ateus ou que compreendem Deus de outra forma. Ao compreender que essa essência se comunica com você através do próprio Logos divino imutável, ao compreender que essa essência se comunica com você através da lógica que rege a todos os seus pensamentos, faz com que você entenda que é ela que emana, cria forma e materializa a todo o poder. Logo, a Constituição, desde o seu artigo 1, parágrafo único, é uma falácia, irmão. A própria democracia representativa que ela gera nega justamente você se governar, irmão e irmã, sabe? Você não compreender totalmente a lógica que rege a ti e faça com que você não exerça o poder. Porque você o nega a partir do momento que você vota. Você o nega a partir do momento que participa desse sistema ímpio, que participa dessa falácia constitucional, entende, irmão? Então é esse o princípio da própria campanha do Não Vote Una, entende, irmão? Para que você compreenda o Logos divino imutável, a palavra de Deus, a lógica que rege a todos os pensamentos dentro de ti, e que essa é a única fonte de poder, essa é a única maneira de se empoderar, essa é a única maneira de compreender e acabar cada vez mais rápido com esse sistema ímpio ao qual só vive a queda. Então hoje, esse é o primeiro vídeo sobre a campanha Não Vote Una. A gente vai fazer vários vídeos sobre também todos os candidatos
ao desgoverno ímpio, à despresidência. E a gente vai fazer isso durante as próximas semanas. Então por hoje é só. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, cliquem no joinha e apertem no sininho para que recebam os vídeos quando a gente mandar. Até mais!